Olá, seja bem-vindo a mais um estudo da Bíblia. Nós estudaremos hoje o tema sobre a volta de Jesus. E se você é da geração TikTok, aquela que só gosta de informações muito curtinhas e não gosta de ouvir, debater, pesquisar, procurar informações de diversas fontes e tirar uma opinião balizada pela palavra de Deus, então você está no canal errado. Não se permita perder o seu tempo. Aqui nós vamos estudar e nós vamos adentrar na palavra de Deus procurando informações que nos ajudem a nos preparar para estarmos em pé na volta de Jesus, né, e subirmos com ele ao céu. E eu começo com um verso que está em 1 Tessalonicenses 5, versículo 3, que diz assim: quando andarem dizendo paz e segurança, eis que sobrevirá repentina destruição. Paz e segurança é uma coisa que nós pessoalmente quase não temos, né? Nós desfrutamos de uma paz que é a paz de Jesus em nosso coração, mas a paz do mundo que nós vivemos é difícil, né? Nós temos as adversidades da vida, nós temos os problemas financeiros, nós temos nossos problemas emocionais, nós temos os problemas familiares, nós temos os problemas que nos inquietam porque nós não conseguimos atingir nossos alvos, nossos objetivos espirituais, né? E muitas vezes nós ficamos meio deprimidos, meio sofridos, porque nós queremos crescer espiritualmente e às vezes não evoluímos tanto. Então ele diz que o mundo está procurando resolver os seus problemas através da economia, através de religiões, através de uma nova ordem mundial, através de guerras, né? Através de opiniões diversas de pessoas que são altamente pensantes, mas que muitas vezes não têm uma formação na palavra de Deus para saber que nós estamos caminhando para o tempo do fim e não para um tempo de renovação. Então, quanto mais eles gritarem aí, haja paz, e procurarem, né, fórmulas de se ter essa paz do mundo, certamente não vão conseguir. Mas eles dizem que também as pessoas ficarão gritando por paz e por segurança, né? E nós sabemos que nós não temos segurança nenhuma hoje. Nós vivemos sob o temor e o tremor, né? Como diz o apóstolo Paulo, temores por dentro e tremores por fora, porque são diversos problemas que nos tiram a paz, o sossego, e a gente fica pensando, será que um dia nós vamos ser agraciado com dias melhores? Eu não creio, né? 1 Timóteo 3, versículo 1 a 5, ele diz que nos últimos dias os homens seriam egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, inimigos de Deus, inimigos do bem, desafeiçoados, implacáveis, né? Então, desafeiçoado é perder a aparência daquilo que era o original, né? Sair da presença de Deus, não perder o pertencimento do Espírito, não permitir a morada do Espírito no nosso coração, então automaticamente não desenvolvemos os frutos do Espírito ou o fruto do Espírito, e automaticamente o mundo vive de mal a pior, né? E não é uma religião que vai resolver isso, mas a palavra de Deus pode nos dar uma orientação de algo que está por vir, que vai nos ajudar e em muito. E lá em 1 Tessalonicenses 4, versículo 15 diante diz: e a palavra do Senhor ainda lhes declaramos o seguinte: nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de nenhum modo precederemos ou iremos antes dos que dormem, ou os que estão mortos, né? João 10, versículo 11 a 13 fala sobre isso. Porque o Senhor mesmo dá a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ao ressoar da trombeta de Deus descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, console uns aos outros com essas palavras. Então nós devemos conversar com as pessoas, trazendo essa esperança de que um dia tudo vai ter fim, né? E que realmente um dia vai ter dias melhores, porque não haverá mais pecado, não haverá mais morte, não haverá mais tristeza. Apocalipse 21 vem falando sobre isso, né? Se você quiser dar uma olhada lá, para você entender qual é o plano que Deus tem para nós seres humanos, que vivemos nesse estado de miserabilidade e dificuldades que nós enfrentamos no dia a dia. Mas não pode perder a esperança, porque há uma promessa na palavra. E ele diz que Jesus irá voltar, né? Lá em Jó 19, versículo 25 a 27, ele diz que ele sabe que o Redentor dele vive, né? No caso é o Deus Salvador, Jesus Cristo. O Redentor vive e por fim vai se levantar sobre essa terra. E quando ele se levantar, né, em seu corpo, em seus olhos, ele verá a Deus. Isso é a esperança maravilhosa de todas as pessoas que vivem no planeta Terra e que têm essa esperança do retorno da volta de Jesus. Então ele diz aqui que ao soar das trombetas, os mortos em Cristo ressuscitarão, né? E na Apocalipse fala que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, né? E também nós, juntos com
com os mortos que irão ressuscitar, e junto com nós, os vivos que estivermos na volta de Jesus, subiremos aos céus. Mas aí tem muito questionamento que se faz de que quem morreu já foi para o céu, já está no paraíso. Em outro estudo já falei sobre isso. O paraíso que significa a terra restaurada, né? A Nova Jerusalém que descerá do céu. Então, nela não tem ninguém ainda, né? Nós vamos receber como esse prêmio, porque a Bíblia diz em João 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fosse, eu não vos teria dito. Vou preparar lugar, e quando eu for e preparar, voltarei e vos levarei para mim mesmo. Então ninguém foi levado por Jesus ainda, só vai ser levado na manhã da ressurreição. Tem esse negócio de fantasma, espírito ou alma que foi para aqui ou foi para lá, né? É uma má interpretação da própria palavra. Então a Bíblia diz aqui que nós não precederemos, não subiremos antes dos mortos, né? Algumas igrejas interpretam isso como arrebatamento, mas arrebatamento aqui no sentido de ressuscitar, juntar-se aos vivos e subir aos céus na manifestação da sua volta no dia final. E como é que a Bíblia descreve essa vinda, né? Eu gosto de recorrer a uns textos do Velho Testamento, porque é dele que nós entendemos o que vai acontecer. Nós sabemos que existe a volta de Jesus em 2 tempos, né? A primeira, ela é em glória e vem nas nuvens e ele não desce para a terra, né? E é o que está em 1 Tessalonicenses, os mortos são reunidos com os vivos e sobem aos céus, os ímpios morrem. A Bíblia diz que eles pedirão os montes, os rochedos que caem sobre si. Isaías não, Apocalipse 6 fala sobre isso. E também tem vários textos na Bíblia que falam que os ímpios não suportarão o claror da volta de Jesus ou a glória da volta de Jesus, né? Serão mortos pela espada que sai da sua boca, a palavra de autoridade sobre eles. Mas não descreve que a terra vai ficar com ninguém, a terra vai ficar vazia, né? Jeremias 25, Jeremias 4, versículo 23 em diante fala sobre isso, e Jeremias 25, 31 a 33 também fala sobre isso. A terra vai ficar completamente vazia, né? As cidades derribadas, e só aqui ficará Satanás e os seus anjos, que é aquela prisão que descreve em Apocalipse 14, em Apocalipse 20, aliás, que descreve que Satanás é preso por um tempo, né? Preso da cadeia de circunstância, porque ele não tem a quem tentar e ficará sozinho, sentindo o peso daquilo que ele fez com a humanidade, né? Ou colhendo o fruto daquilo que ele plantou, destruindo a humanidade. Lá em Sofonias, capítulo 1, diz, 1 versículo 2, certamente consumirei todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. Consumirei as pessoas e os animais, consumirei as aves do céu, os peixes do mar, e as ofensas com os ímpios, e exterminarei os seres humanos da face da terra. Se você pegar Jeremias 25, 31 a 33 e pegar o 4, 23 em diante, você vai entender o que é que Sofonias está falando quando Deus vai destruir, né, que é essa primeira volta. E na segunda volta, né, a gente vai falar também lá em Apocalipse 20, quando diz que depois que termina o milênio, Cristo volta, né, de novo. E nessa volta agora é diferente, porque ele desce com a Nova Jerusalém. Mas diz que os ímpios se arregimentam junto com Satanás. Satanás está preso aonde? Na terra. Então os ímpios se arregimentam com Satanás, né? E eles tentam destruir a Nova Jerusalém. E a Bíblia diz, desce fogo do céu e consome a todos, né? É tanto que em Malaquias 4, versículo 1 a 3, diz que os ímpios se tornarão cinza debaixo dos nossos pés, né? Naquele dia, o dia da ira do Senhor, né? E também diz que não deixará nem raiz nem ramo, ou seja, nem Satanás nem os seus filhos, né? Lá em Isaías 1, versículo 31 e também no versículo 28, fala também dessa destruição dos ímpios, que como a palha serão destruídos, né? E isso é o que nós chamamos fogo eterno, porque destrói para sempre, para eternamente não existir mais. E não para ficar queimando eternamente em algum canto, porque aí daria sentido de imortalidade ao ser humano. E a Bíblia diz que só Deus tem imortalidade, né? Então, quando a Bíblia fala sobre esses textos, aí eu entendo o que é que Sofonias está dizendo, que ele vai destruir todas as pessoas que existem sobre a terra, os peixes, os seres humanos, os animais, tudo vai ser destruído, né? Inclusive as cidades vão ser derrubadas. E a Bíblia diz assim também, ó, no Sofonias 1, versículo 7. Cale-se diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto. O Senhor preparou o sacrifício. Lá em Apocalipse 19, versículo 17 a 18, fala de uma ceia do Senhor, né? A ceia de Deus, não é a ceia do Cordeiro. Fala da ceia de Deus, e que Deus convida a todos as aves de rapina para comer os cadáveres, tanto de animais como de seres humanos, etc.
Isso é a primeira vinda, né? A segunda vinda é fogo. Então ele diz assim: preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. No dia do sacrifício do Senhor, hei de castigar as autoridades e os filhos do rei. E todos os que se vestem como estrangeiro. Lembra daquela parábola que fala: oh, meu amigo, o que é que você está fazendo aqui na festa com essas vestes estranhas? Né? Ou seja, não estão com a veste da justiça de Cristo. Não foram perdoados, não foram santificados, não procuraram o verdadeiro caminho. E por isso serão vistos como pessoas que não estão no meio do povo de Deus e serão destruídos, embora muitos, em Mateus fala sobre isso, que naquele dia irão dizer: mas Senhor, eu não curei no teu nome, não dei esmola no teu nome, não fiz tanta coisa maravilhosa no teu nome. E a Bíblia diz: eu nunca vos conheci. E isso vai ser talvez o mais triste para muitas pessoas que estão em determinadas religiões, achando que estão fazendo a vontade de Deus, mas na verdade rejeitaram a verdade e estão pregando um Deus que não existe, né? Uma salvação que não existe, que não está presente nisso aqui. E por que não está presente? A Bíblia fala aqui em Sofonias 2, versículo 1 em diante, que ele diz: antes dessa volta, dessa ira de Deus, ele diz: reúna-se e concentre-se, ó nação sem pudor. Antes que saia o decreto e o dia se vá como a palha, antes que venha sobre você o furor da ira do Senhor. Sim, antes que venha sobre você o dia da ira do Senhor. Busquem o Senhor, todos vocês os humildes da terra, que cumpre os seus mandamentos. Busquem a justiça, busquem a humildade. Então busque ao Senhor. Lá em Isaías 55, versículo 6 a 7, diz: busque ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Né? Então ainda há tempo de nós buscarmos, porque ainda há graça e a misericórdia. A porta da graça ainda não se fechou. Né? Ou seja, o tempo de intercessão, o tempo de advocacia de Jesus ainda não acabou. Né? Então nós temos esperança ainda. Mas ele diz que essas pessoas que buscam o Senhor, ele diz: todos vocês que são humildes de quê? De espírito, que estão dispostos a aprender, dispostos a compreender a vontade de Deus, dispostos a ser mudados, transformados, a servi-lo. Né? E uma das coisas que ele requer aqui, ele diz: que cumpra os mandamentos, que cumpra os seus mandamentos, busque a justiça e busque a humildade. Cumprir os mandamentos, às vezes não está mais muito em moda isso nas religiões, falar sobre os mandamentos de Deus, né? Porque para uns já passou, para outros isso foi para os judeus, isso era no tempo do Velho Testamento, nós estamos no tempo da graça. Só que em Apocalipse 14, versículo 12, ele diz: aqui está a perseverança dos santos, que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Então, eu preciso ter essa fé que enfrenta as tempestades, as dificuldades, mas eu confio no projeto que Deus tem, né? Na redenção que está preparada para nós. E eu guardo o mandamento como sinal de obediência e não para me salvar. Então, quando eu olho para os mandamentos, eu vejo em cada mandamento a minha deficiência e a necessidade de uma graça ou de um socorro que vem do alto, né? Para que me capacite a cada vez mais eu ser transformado em nova criatura e não viver quebrando os mandamentos da lei. Porque se não houvesse os mandamentos, que referencial tinha de pecado, né? Porque pecado é transgressão da lei, e se eu vivo pecando ou sou pecador, a Bíblia diz em 1 João que se eu disser que não tenho pecado, eu sou mentiroso, né? E que Cristo faz intercessão pelos nossos pecados. Então, se não existe pecado, não existe a lei. E não existindo a lei, não existe pecado. E automaticamente, todos nós, por natureza, estamos salvos, todas as pessoas do mundo. E não é assim que funciona. Aí ele diz aqui, ó: talvez assim vocês sejam poupados do dia da ira do Senhor. Né? Se eu e você fizermos isso, talvez nós sejamos poupados da ira do Senhor. E como será essa ira do Senhor? Aqui em Sofonias 1, versículo 14 e 15 diz: está perto o grande dia do Senhor, está perto e vem chegando depressa. Atenção! O dia do Senhor é amargo e nele clamarão até os poderosos. Aquele dia será um dia de ira, de angústia e tribulação. Interessante que as pessoas aí às vezes pregam que a tribulação, os salvos não irão passar pela tribulação, né? A tribulação é os ímpios que vão passar, né? E aqui fala que Jesus está voltando e as pessoas vão passar, antes dele chegar, pela tribulação, pela angústia, né? Eu creio que para os salvos é um tempo de angústia de Jacó, aquele desespero não, mas aquela angústia por ver parentes que se perdem, por ver um mundo que não quis ouvir a vontade de Deus, né? Que não quis acreditar na promessa. Então é angustiante, porque nós vamos estar em tempos difíceis.
E a tribulação é o sofrimento que cada vez mais aumenta na vida do cristão, diante de um mundo cheio de perversidade, e no qual, Filipenses 2, versículo 15 diz, e nós nesse mundo perverso, né, corrompido, nós brilhamos como luzeiros, né? Não é que nós somos tão puros, tão santos assim, mas por nós termos sido separados para Deus, nós somos santos, né? Mas não santos porque não temos pecado, mas separados por uma causa santa, né? Assim como o sábado foi separado para uma causa santa, assim como o casamento foi separado para uma finalidade santa, assim como a igreja de Deus foi separada para uma finalidade santa, né? E assim como eu e você também fomos separados para uma finalidade santa, né? Então, aqui diz que esse dia é um dia de ira, de angústia, dia de ruína, dia de destruição, dia de trevas e escuridão, dia de nuvens densas e trevas, dia de toque de trombeta, lá em Tessalonicenses 3, né? Nós falamos sobre isso, quando deixa eu ver aqui novamente o texto, em 1 Tessalonicenses 4, versículo 15 diante, quando diz que ao soar da trombeta, né, de Deus e a voz do arcanjo, os mortos ressuscitam. Então ele diz aqui, ó, dia de toque de trombeta e gritos de guerra contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. Jeremias 4, versículo 28, né, e 25, 31 a 33, vai dizendo sobre isso, né? Jeremias, deixa eu ver aqui, 4, deixa eu ler o texto que você vai ter mais propriedade de saber o que eu estou dizendo. Jeremias 4, 23, não é 28, diz assim: olhei para a terra e eis que ela estava sem forma e vazia, olhei para os céus e ela tremia sem luz, olhei para os montes e eis que tremiam e todas as colinas estremeciam, olhei e eis que não havia ninguém e todas as aves do céu haviam fugido, olhei ainda e eis que a terra fértil era um deserto e todas as suas cidades estavam derrubadas e ruínas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. A ira é a volta de Jesus, né? Então, e a situação do ser humano, em Jeremias 25, versículo 31, ele aclara mais o conhecimento do milênio vazio, né? E a situação de como nós estaremos aqui, porque no 25, 31 ele diz assim: o Senhor lá do alto rugirá e da sua santa morada fará ouvir a sua voz. Rugirá fortemente contra o seu povo, com brados contra todos os moradores da terra. Como eia dos que pisam as uvas, os estrondos chegará até os confins da terra, porque o Senhor tem uma controvérsia contra as nações, entrará em juízo contra toda a humanidade, e entregará os ímpios à espada, diz o Senhor, ou à morte, né? Assim diz o Senhor dos exércitos: eis que a calamidade passa de nação para nação, e grande tempestade se levanta dos confins da terra. Os que o Senhor entregar à morte naquele dia se estenderão de uma a outra extremidade da terra. Não serão prateados, nem recolhidos, nem sepultados. Serão como estercos sobre a face da terra. E aí você tem uma compreensão de que nós temos uma esperança e não é obrigado nós passarmos por isso que vai acontecer, né? Nós poderemos estar do outro lado contemplando as maravilhas que estão preparadas para todas as pessoas que vão se salvar, né? Lá em Joel tem um texto que eu também acho bonito, Joel 2, que ele fala assim: toquem a trombeta em Sião e dê alarme ao meu santo monte. Que todos os moradores da terra tremam, porque o dia do Senhor está perto, está chegando, já se aproxima. É dia de trevas e escuridão, dia de nuvens densas trevas, como a luz do amanhecer sobre os montes. Assim se difunde um povo grande e poderoso, como nunca houve igual desde os tempos antigos, nem haverá outro depois dele, pelos tempos seguintes. Né? Aí ele diz aqui no verso 13: rasguem o coração e não as roupas. Convertam-se ao Senhor seu Deus, porque Ele é bondoso e compassivo, tardio em irar-se, e grande é a misericórdia, e muda de ideia quando o mal que havia anunciado. Quem sabe ele se voltará e mudará de ideia. E ao passar, deixa uma bênção para você. Possam trazer ofertas de cereais, libações e etc. Toquem a trombeta em Sião, proclamem um santo jejum. Convoquem uma reunião solene. Reúnam o povo, santifiquem a congregação. Congregue os anciãos. E aí ele faz um apelo no final que ele diz assim, no 17: poupa o teu povo, Senhor. Não faça a tua herança um objeto de deboche. Porque o Senhor vai entrar em contenda com todas as nações e vai determinar a sentença final, porque é uma questão de escolhas, né? Se você escolheu Jesus, você não tem que estar preocupado. Não se preocupe se você pertence à igreja A, ou à igreja B, ou à igreja C. Embora Deus permita que as pessoas conheçam o evangelho, às vezes, através de tantas denominações diferentes, mas que ao momento que elas vão
se permitindo ser do Espírito, o Espírito vai dando consciência a ela de todas as verdades, assim diz João 16, quando fala sobre o Espírito Santo, né? Que ele nos guiará a toda a verdade, esclarecerá aquilo que é o propósito de Deus. Então não se preocupe que Deus vai trabalhar na sua vida. Toda semana nós lançamos um vídeo aqui e é um estudo da palavra sobre determinados temas. Esse foi sobre a volta de Jesus, né? Resumidamente, porque isso é um vasto assunto e o melhor assunto para se falar, né? Que Deus possa tocar no seu coração, possa abençoar o seu dia e você possa ter felicidade e paz de espírito. Em nome de Jesus, amém.